Olá, meus irmãos da Igreja Memorial Batista em Brasília. Nós estamos no mês de missões mundiais e nada melhor do que visitar um campo missionário de missões mundiais. E hoje eu estou aqui aproveitando a minha passagem pela Ásia, juntamente com o Felipe. Estou na casa dos nossos missionários. A Igreja Memorial é uma das igrejas que mantém este trabalho e o casal aqui, Pastor Bruno e a nossa irmã Ana Cecília, que é filha da Memorial, nasceu na Igreja Memorial, a sua mãe Laís e o nosso saudoso irmão José Júlio, que Deus levou. E também aqui o nosso Josué, o filho, e também a Raquel, que já foi dormir. Pastor Bruno, uma alegria poder estar aqui com os irmãos, com a família. Faça uma saudação à nossa Igreja Memorial. Olá a todos os irmãos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós queremos agradecer não só pelo apoio, pelas orações, mas também por cederem o pastor para poder visitar aqui a gente. Realmente é uma grande alegria para a gente poder estar aqui com o pastor, com o Felipe. Foi um tempo muito bom, foi curtinho, mas foi maravilhoso. A gente quer agradecer muito a vida dos irmãos. A Tailândia ela possui 77 províncias, não é isso, pastor? Das 77, 4 províncias o pastor Bruno já trabalhou com a sua família. E agora o desafio aqui em Udon Thani. E hoje nós visitamos algumas atividades, alguns projetos da igreja. Eu queria que o pastor Bruno falasse um pouco desses projetos que o irmão desenvolve nas igrejas aqui na cidade, pastor Bruno. Ok. Hoje a gente teve a oportunidade de conhecer alguns projetos junto com o pastor e o Felipe. E especialmente pela manhã a gente foi visitar a igreja onde a gente trabalha. Minha igreja fica mais ou menos 40 minutos aqui da nossa casa, da cidade, né? Fica um pouco mais para o interior. E aí nessa igreja a gente pôde visitar o local, né, onde tem os cultos, a gente pôde conversar com a esposa do pastor. O pastor pôde trazer uma palavra também de encorajamento para ela, oramos juntos ali. E depois fomos visitar uma irmã da igreja, uma senhora que é nova na fé, que leva a sua neta, que tem problemas motores, que a gente até já compartilhou em algum informativo, talvez que os irmãos já leram. E para nossa surpresa, ali no bairro estava acontecendo uma cerimônia, uma espécie, entre aspas, de velório, né? Porque é um pouco diferente a cultura, né? Mas temos o paralelo, como se fosse um velório do pai de uma irmã, de uma moça que vai na igreja, de uma senhora que vai na igreja. E ali a gente pôde vivenciar de maneira bem profunda a cultura. Felipe, o pastor, a gente sentou, a gente conversou com a Muai, que era a menina que a gente ia visitar, e também pudemos orar pela vida dos familiares que tinham perdido o pai. E ali foi realmente um momento muito, muito legal, muito interessante de aprendizado cultural. E na parte da tarde a gente foi visitar um outro projeto de uma outra igreja que eu já ajudei, já contribuí, ainda estou ali como, entre aspas, um suplente para quando eles precisam, que é um trabalho com futebol específico, né? Mas graças a Deus a igreja já tem os obreiros para fazer a obra, então assim, eu não tenho mais a necessidade de estar ali o tempo todo com os irmãos, mas a gente pôde visitar o Felipe, o pastor, e puderam ver o trabalho ali também. Ter um tempinho ali com as crianças também foi muito bom e realmente isso é uma das coisas que tem acontecido hoje aqui com a gente nessa cidade. Nós percebemos, irmãos, na visita que fizemos nos projetos, o desenvolvimento do Evangelho na vida das pessoas, o trabalho missionário que realizam, um trabalho eficiente, que as alternativas e ferramentas são utilizadas para a aproximação com as pessoas. São muitos desafios, não é isso, Ana Cecília? Como que você se insere também como família nesse trabalho missionário aqui na cidade? Eu procuro dar sempre o suporte, né, ao Ministério do Bruno, e tenho também ainda lutado para aprender a língua. Então eu compartilhei, o pastor e o Felipe agora viram como que a língua é desafiadora. Graças a Deus a gente tem desenvolvido muito bem assim na comunicação, e agora tem mais especificamente alguns vocabulários de escola bíblica dominical, oração, que são diferenciados, vocabulário diferenciado. E aqui em casa também, né? Então eu trabalho em casa, cuidado com as crianças. O foco mesmo de ter o primeiro ministério ser o ministério aqui da família, como eu tenho tentado servir ao Senhor durante esse tempo. Pastor Bruno, muitos são os desafios, vocês falaram. Língua, o idioma, a culinária, os relacionamentos. O que talvez, especificamente para a Tailândia,
se constitui um dos maiores desafios para os irmãos? Digamos assim, para nossa família? Para vocês, para a família. Ok. Bom, eu creio que pra gente, assim, graças a Deus, a gente, de maneira geral, a gente está bem acostumado à cultura, adaptado. Especialmente, assim, eu e a Ana, né, por adultos, é mais fácil adaptar. As crianças também, elas têm várias características também, já que são da própria cultura, né? Mas a gente tem esses desafios que o pastor já citou, mas também um pouco, né? Eu creio que a saudade da nossa família, do nosso país, especialmente dos nossos familiares, né? Tanto da parte da Ana quanto da minha parte também. O fato da gente não estar vivenciando, né, ali presente vários momentos especiais, né, da nossa vida, né, que a gente passa como família, a gente está distante, né? A gente ora, a gente vê por vídeo, por foto, mas não é a mesma coisa. Isso com certeza é um desafio muito grande, né, assim, pra gente, que graças a Deus, Deus vem suprindo, Deus vem cuidando da gente, do nosso coração, mas que não deixa de ser um desafio pra gente, né. E graças a Deus, assim, de maneira geral, eu creio que a gente às vezes encontra outras famílias que elas passam, né, por algumas dificuldades que graças a Deus a gente não passou e Deus tem sustentado a gente. E pastor Bruno, como é a presença evangélica aqui na cidade? Tem algumas missões, tem algumas igrejas. Hoje, por exemplo, nós visitamos 2 igrejas batistas, estivemos com o pastor sênior e o pastor titular de uma das igrejas, e uma igreja que inclusive estava desenvolvendo um acampamento de 21 dias entre alguns meninos adolescentes, não é verdade? Então, como é a presença evangélica na cidade de Dom Toninho? Ok. Aqui, na verdade, a gente tem alguns pontos de trabalho que estão acontecendo. A nossa organização, por exemplo, tem algumas famílias de missionários, tem algumas outras organizações que também têm missionários presentes aqui, né? Uma outra organização brasileira, missionários de vários lugares, né? Mas ainda assim é muito baixa, né? A última vez que a gente viu uma pesquisa falando sobre o percentual, era menos de 1% do percentual de cristãos evangélicos aqui nesse lugar, né? Então há necessidade, há algumas igrejas grandes, né, que por padrão Brasil não seriam grandes, mas que são igrejas com 60, 80 pessoas, que são consideradas grandes. E o povo é simpático ao Evangelho. Nós percebemos durante o dia que há uma boa aceitação, não há nenhum constrangimento, nenhum problema de perseguição, ou qualquer coisa parecida. Um povo bem receptivo e bem simpático. Isso. É um desafio, né? Porque talvez como alguns lugares do país, né, do Brasil, a gente ainda tem muito aquela questão tradicional da pessoa ser simpática e a espiritualidade. Então, se você falar que vai orar por uma pessoa, que nem a gente orou hoje por algumas pessoas, dificilmente alguém vai rejeitar, porque como eles são muito ligados à espiritualidade, o que vier é bênção, é bom, vai ajudar de alguma forma, né? Então realmente não há rejeição, há simpatia, há o sorriso de agradecimento e acolhimento, mas não há muitas vezes essa abertura de coração. A Ana Cecília, como conciliar saudade, Brasil, Brasília, memorial, família, com o sentido da missão, o coração do missionário, da missionária, equilibrando aí com a saudade, como administrar isso? Como o Bruno falou, isso é um desafio, né? Agora, desde cedo, assim, na minha vida, Deus tem me despertado para missões, né? Então, para mim é uma realização muito grande estar aqui. E eu tenho muita gratidão a Deus. E apesar da saudade ser grande, eu fico pensando nos missionários que vieram um século atrás. Sim. Tinha que enviar uma notícia, atravessar o oceano. Sim. Quando chegava lá, já tinha atualizado tudo isso. Então, a gente é muito privilegiado por ter, assim, poder conversar e ver, por mais, como o Bruno falou, por mais que seja limitado, não seja a mesma coisa, Sim. a gente tem esse privilégio de estar lá ao vivo e ver, né, a imagem das pessoas. Então, realmente, para mim é uma realização estar aqui para nós, né? Uma realização, assim, é ver Deus fazendo muito além do que a gente poderia imaginar. Sim. E isso supre, né, a saudade, acalenta, né, na hora da saudade. E aí a gente está tentando mesclar e intercalar as nossas vidas ao Brasil, né? Então a gente fica com aquela expectativa e Deus manda a graça de vez em quando, como agora, né? Que, como o Bruno já agradeceu ao memorial, também quero
reiterar aí o nosso agradecimento, que pra gente foi assim, muito legal receber você aqui, pastor. Pra gente, desde que a gente ouviu a primeira vez a notícia, já foi assim animador. A gente teve que segurar um pouquinho para contar para certas pessoas, porque a José está bem animado. A gente esperou um pouquinho para contar para ele. Só quando estava já tudo comprado certinho que a gente contou. Que bom. Pastor Bruno, suas considerações, seu agradecimento à igreja para a gente encerrar. Eu queria agradecer novamente à igreja por liberar o pastor, o Felipe também nos tem abençoado sempre. A gente sempre recebe mensagens carinhosas dos irmãos, muitos irmãos que têm orado, investido às vezes financeiramente, a igreja mesmo que tem investido como igreja, né? Entendendo o nosso papel aqui, apoiando missões, não só a nossa vida, como tantos outros missionários ao redor do mundo, e que a igreja continue, né, nesse desafio de se ver como parte desse projeto, como parte dessa missão no mundo, né? Não são todos os irmãos que irão, mas estar apoiando aqueles que vão, né, faz parte do projeto também, né? Faz parte da vontade de Deus. A gente quer agradecer a vida dos irmãos, que os irmãos possam realmente continuar sendo bênção na vida de tantos missionários, na nossa vida também a gente agradece, e que realmente é um prazer recebê-los. E em breve, Deus permitir, nós também poderemos voltar, visitar os irmãos, ter um tempo de comunhão com os irmãos e aproveitar o que o Deus vai nos mover aí para frente também. A minha gratidão também à Igreja Memorial, pela sessão, pela oportunidade de poder estar aqui na casa do pastor Bruno com a sua família, eu juntamente com o Felipe, e como diz o nosso tema de missões mundiais, no poder de espírito nós vamos completar a missão, e aqui nós estamos, de alguma maneira, completando a missão. Muito obrigado, pastor Bruno, família. Josué, dá um alô. Eu encerro pedindo à família para dar uma saudação em tailandês. Ok. Sawadika. Sawadika quer dizer oi e tchau, né? Então é a forma oficial aqui na Tailândia de cumprimentar as pessoas quando está se encontrando e quando está se despedindo. Então, Sawadika para Jawapon, que é Deus os abençoe. Sawadika, Igreja Memorial, até breve. Deus abençoe, um abraço a todos. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Sawadika.